Oi, gente linda de Olinda. Vamos lá? Pega teu livro de português porque a nossa aula já começou. Olha lá. Abre lá na página 70, tá bom? Abre na página 70. A última aula a gente deu falando sobre essa e essa. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre sinais que falam. Tudo a ver com a nossa semana passada, falando sobre Semana da Pessoa com Deficiência, mas a gente pode trabalhar isso o ano todo dia, não é isso? Você sabia, você vai ler um texto expositivo, é um texto expositivo diferente de textos narrativos que expõem, tá? Saiba como as pessoas com deficiência auditiva se comunicam, tá bom? Os seres humanos se comunicam por meio de diferentes linguagens, artes como pintura, escultura, música, cinema, teatro, expressões do rosto e do corpo, como sorrir ou apontar com o dedo, e o idioma de sua comunidade linguística. Então, olha só, gente. Às vezes a pessoa está lá, né, calada, ou se não pode estar sorrindo, eu sei que está feliz, ou pode estar cara feia. Então, elas se expressam de várias maneiras, através da arte, como a gente já falou. Então, continua a leitura aí para a gente ver. De todas as linguagens, a língua de um povo talvez seja o meio de comunicação mais completo, né? Ela não é apenas um conjunto de símbolos e regras, é uma língua que traduz a cultura e o modo de ser de um povo. Por isso, cada povo tem a sua própria língua. No Brasil, nós falamos a língua portuguesa, que é um pouco diferente aqui, que é falada em Portugal. Na França, fala-se a língua francesa. Entre os povos indígenas no Brasil, há mais de 180 línguas. Mas, professora, pois é, porque eles têm dialetos diferentes. Cada tribo fala de uma maneira diferente, né? Como o Guarani, o Iaiapim e o Apinaie. E tem outras várias, né? Todas essas línguas são orais. Isso quer dizer, elas são faladas. Com o uso da voz, podem ser compreendidas por pessoas que ouvem. Mas e as comunidades de pessoas surdas? Como é que elas vão se comunicar se elas não falam, né? Você pode ficar pensando. Como fazem para se comunicar? Saiba que as pessoas com surdez também têm uma linguagem reconhecida por lei. É a língua de sinais. Língua de sinais. Em cada país há uma língua de sinais próprias daquele povo. No Brasil tem uma língua brasileira de sinais chamada Libras, Língua Brasileira de Sinais, que é que é composta por um alfabeto, letra a letra, e um conjunto de sinais que representam ideias complexas. Tudo isso é falado com as mãos e com expressões faciais e corporais, tá? Então eles falam com as mãos, e está falando alguma coisa que não é legal, se expressa com a face, com o rosto. A gente também, quando está lendo, né, alguma coisa que a pessoa sente da mesma maneira. Então tem aí a ilustração de Nájila à esquerda, conta a Aparecida que vai fazer faculdade de arquitetura. Aparecida fica surpresa com a notícia. Então, olha, tá certo? Então a gente tá vendo aqui no livrinho da gente, elas duas, e do lado de cá tem todo o alfabeto e a gente vai aprender. Eu não sei fazer direito, não quero me atrever, tá? Mas tem um alfabeto datilológico, tá bom? Tem um alfabeto datilológico. Com esse alfabeto, a pessoa com deficiência auditiva, ela pode compreender qualquer língua oral e é soletrar palavras em libras. Ele é usado para nomes próprios e palavras que não têm sinais específicos. Então, se você fizer para uma pessoa que surda, que também estudou, porque, professor, mas todos eles têm um pé de casa que não sabe, sim, mas é porque ele não estudou, é igual a você. Você só sabe a letra A, B e C porque você estudou. Então, se ele não estudou, ele também não vai saber, ele se comunica de outras formas, tá? Então, tem a letra A, né? Eu não sei muito não. B, C, tem a letra D. Tem um cedilha, né? D, E, o F, o G, tem o H, I, né? J, o K, eu não sei, do K é meio
L, M, N, O. Aí tem o P, que é meio complicadinho pra mim, viu? P, Q, R, S, T. O T é péssimo, eu não consigo fazer o T. É T, eu acho que mais ou menos assim, né? Não sei. O, tô tentando, hein, gente? V, W. Agora o X, faz a volta lá. X, Y e o Z assim, tá bom? Deu pra, né? Não me sair tão mal não, né? Então, sinais em libras. Veja alguns exemplos de sinais. Casa, tá? Bem fácil aí que a gente aprendeu. Vizinho, né? Uma casinha já mais vindo aqui do lado, né? O vizinho. Aí tem assim, o sinal para casa sofre alteração do ponto de articulação e no movimento formado pelo sinal para vizinho, né? Então, aí casa, vizinho já mudou. Aqui, estudar, né? Estudar. Aí botou lá, estudar. E casa, estudar, escola. Tá? E, nossa, gente. Então, casa, estudar, escola, né? Então, é bem legal. A gente pode pegar outros vídeos aí. Eu vou enviar vídeos pra gente tentar. Eu quero que vocês tentem fazer o nome de vocês. Eu vou tentar fazer o meu, pelo menos. A, D, do E. Gente, que eu esqueci. Deixa eu procurar. D, né? R, I, A, N, A. Fui tão mal não. Pelo menos meu nome é Adriana, eu sei fazer. Tô esperando vocês fazerem agora, tá bom? Manda um vídeo vocês fazendo pelo menos o nome de vocês, gente. Por favor, não me deixem só, tá? Então, esse texto é um texto expositivo. Por quê? O texto expositivo, ele tá mostrando, ele tá somente expondo a linguagem de sinais, né? Falando sobre a linguagem de sinais, expondo que em vários lugares tem a língua oficial do seu país e que aqui no Brasil tem a língua oficial, que é a língua portuguesa, e a língua de sinais, que é oficial também, são duas. E que também, entre indígenas, tem outras línguas também, que são vários dialetos, né? Mais de 180. Mas aí agora a gente vai responder em cima desse texto expositivo. Um pouco de conversa com os colegas. Vamos conversar aqui. O português que falamos aqui no Brasil é um pouco diferente que é falado em Portugal. Você já ouviu que o português de Portugal sabe apontar uma diferença? Sim, gente, o português de Portugal é diferente por causa da colonização. O que é isso, professora? Os colonizadores daqui não foram os portugueses? Foram, mas só que a gente teve toda uma adequação à língua. Temos raízes diferentes, raízes de línguas latinas. Vocês vão aprender um pouquinho mais sobre isso. Então, teve uma certa, vamos dizer assim, para minimizar, teve uma certa mistura. E Portugal não. Então, quando você pegar um português falando perto de você, mas não é português, mas vocês vão ver que eles falam um pouco diferente de nós, tá certo? Então, você conhece alguém que usa a língua de sinais? Sim, eu pelo menos conheço. Vocês conhecem? Conheço. Eu tenho uma colega minha que desde criança a gente morava junto e ela não escuta, né? Então ela já fazia a língua de sinais. Então aí eu consegui me comunicar com ela com muita facilidade até hoje em dia, porque justamente por isso, tá bom? Mas eu quero aprender bem mais, né? Eu sei bem pouquinho, mas a gente vai aprendendo. Já tentou aprender essa língua? Já tentei, já consegui. Vocês já conseguiram? Consegui algumas coisas. A gente, quando faz faculdade, também tem uma cadeira também que a gente aprende um pouquinho sobre linguagem de sinais. Mas eu quero aprender bem mais, me especializar, porque sempre tem alguém, imagina, horrível você tentar se comunicar com alguém, a mesma coisa que você está em outro país, falar português e a pessoa falando inglês e você não consegue entender nada, e a pessoa não consegue entender, deve dar um desespero. Então eu quero sim, porque já aconteceu algumas pessoas de tentar falar perto de mim através da língua de sinais e eu não consegui compreender, ou a pessoa não conseguir me compreender. A gente vê muito isso quando a gente vai fazer compras e às vezes chega numa loja e a pessoa, eu não escuto. Ai, puxa, é terrível, porque você quer falar com ela quer falar com você, mas ela não pode te dar informação, ok? A palavra datilógico é assim formado, datilo, que quer dizer lógico, datilo, mais logia, mais ico, certo?
Aí o que quer dizer isso, gente? Isso quer dizer que datilo veio do grego, que quer dizer dedo. Logia também do grego, que quer dizer ciência. E terminação de adjetivo. Porque o alfabeto é chamado de datilógico. Então vamos ver a lógica aí, né? Então quer dizer ciência, ou seja, veio do grego, que quer dizer dedo, que quer dizer dedo, ciências dos dedos, né? Então é uma ciência, ou seja, trabalhar com os dedos, não é isso? Então vamos lá aqui na página 72, que nós estamos aqui, para responder essa interpretação de texto. Para expor um assunto com clareza, o texto expositivo, que é isso que a gente leu, ele precisa estar bem organizado, as ideias e conceitos devem ser reunidos corretamente. Em parágrafos, os intertítulos ajudam a separar diferentes informações. A gente viu isso, teve o primeiro título, sinais que falam, aí teve 1, 2, 3, 4 parágrafos. Então o texto expositivo ele é bem organizado. Então, o texto que você leu está organizado em parágrafos? Sim, a gente viu que tá, né? Teve vários parágrafos, sim. Aí depois ele diz assim, aí você conta e coloca lá, tá, gente? Não é só assim, não. Há títulos e intertítulos quais? Tem sim, gente. Ele colocou colocou títulos, sinais que falam, não foi? E depois ele colocou o outro lá, alfabeto datilógico, sinais em libras, certo? Então, essa partezinha do texto aqui, ó, também faz parte, ó, essa partezinha aqui, ó, tá? Ele botou um texto e um subtexto. Aí, olha só. No terceiro, escreva o parágrafo que corresponde a cada assunto exposto. Explicação das diferentes línguas. Aí você foi qual? No primeiro, segundo ou terceiro? Aí você vai responder. A letra B, a comunicação em diferentes linguagens. Se comunica em francês, em inglês, estão lembrados? Tá onde? No primeiro, segundo, terceiro. Aí você vai lá ver e coloca. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo. A apresentação da língua de sinais e libras. Ele não falou logo no primeiro nem no segundo, não. Então vai lá ver se é no terceiro e no quarto. A apresentação do alfabeto datilógico. Foi aonde? Já perto do finalzinho, não foi? Conceituação de línguas orais. Foi qual? Não, línguas orais, aquela falada. Exemplo de sinais de libras. Então, amei isso aí, porque você tem que ler e ver qual é o parágrafo. Sempre lembra que parágrafo, ele começa lá mais afastadinho das outras linhas. Tá começando aquele parágrafo. Estão lembrados, né? No quarto, você vai circular as alternativas corretas de acordo com o que você observou na questão anterior. Ou seja, em cada parágrafo foi apresentado um aspecto do tema, tá certo? Aí você coloca aí, circula as alternativas corretas, só as corretas. Em cada parágrafo foi apresentado o aspecto do tema. Se foi, você circula a letra A, senão não vou. A cada parágrafo o tema foi exposto de informação mais específica para a mais ampla. Não, acho que não. Quer dizer, específica. Ele falou só da linguagem de surdo, aí depois do mais amplo. Acho que não. Ele falou do amplo, aí depois ele veio para o específico, né? A cada parágrafo, o tema foi exposto de informações mais ampla para mais específica. Olha aí a diferença, né? Ele falou do mais amplo. A gente fala, o que é mais amplo? Língua francesa, língua inglesa e tal. E falou, e depois para chegar na linguagem do surdo, né? De Libras, perdão. Quinto, aí você circula, tem mais de um para circular, dica aí, tá, gente? Tem a letra A, B e C e tem a letra D também. Em cada parágrafo, o tema foi desenvolvido sem critério de organização. Será? Se fosse assim, a gente não tinha nem entendido, né? Isso aí acho que já está descartado. Então, circula aí, qual deles você acha que está certo? Que informações são dadas após a cada intertítulo do texto? Qual é a informação? Fala aí para mim. Alguns falam sobre o alfabeto, né? Outros primeiro sobre língua brasileira de sinais. Vai lá e me responde. Que tipo de imagem
foram usadas no texto. Que imagens foi essa? Como assim, tia? Não estou entendendo. Ele mostrou o alfabeto, não foi? Fotos de pessoas, o abecedário e ilustração, não foi? Então é isso que você vai colocar. Para que servem essas imagens? É só para ficar bonito o texto? Não, para ajudar o leitor a entender o texto, tá, gente? Estou ajudando. Então, fique sabendo que o uso das imagens do texto expositivo, ele contribui para tornar uma explicação mais clara, tá vendo? Acabei de falar isso. Fotos, quadros informativos, ilustrações, gráficos, tudo isso vai ajudar, são recursos usados para complementar a ilustração explicativa. Tia, eu vou botar só foto, não serve. Você tem que botar uma foto, uma ilustração, mas você tem que explicar, não adianta. Você botar uma foto lá e ninguém entender nada, tá? É um texto expositivo, certo? Terminando essa parte aí, você vai responder a página 74 e 75. É assunto novo, tá? É assunto de preposição e locução prepositiva, ok? Vocês querem fazer isso hoje ou vocês querem deixar isso para a próxima aula? Eu acho esse assunto muito importante e eu queria dar andamento nesse livro. Então, vamos lá para esse. Locução, preposição e locução prepositiva. O que é isso? Vamos ler logo lá embaixo o que é um dos dois, tá bom? O que é isso? Preposição, ela liga palavras estabelecidas em relação ao sentido entre elas, como as pessoas fazem para se comunicar, a finalidade. Então, preposição, são preposição a, ante, pós, até, com, contra, de, dentre, entre, para, perante, por, sem, sobre, atrás. São preposições. Eu tenho que memorizar tudo isso? Não. No dia a dia, você escrevendo, de cara você já vai saber o que é uma preposição. Quando entrar na frase, eita, isso aqui é uma preposição. Porque qual é a finalidade da preposição, gente? A finalidade da preposição volta lá e lê de novo. Ligar palavras estabelecendo uma relação de sentido. Se eu botar com as pessoas fazem se comunicar, vai ficar sem sentido. Eu tenho que botar o para. Como as pessoas fazem para. Esse para tá ligando e tá dando sentido. Então ele é o quê? Muito bem, ele é preposição. E o que é locução propositiva? Porque não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, senão não tinha nome diferente. A locução propositiva ela é formada por duas ou mais palavras, sendo de uma delas uma preposição. Como é que é isso? Eu vou confundir minha mente, de jeito nenhum. Ela tem o mesmo valor da preposição, só que ela é formada de duas palavras ou mais. Por exemplo, nós nos comunicamos por meio de diferentes linguagens. São locuções propositivas. Afim separado, o a e o fim de. Preposição. Ante de, ao redor de acordo com, junto de, por entre, por meio de. Então é duas ou três palavras e uma dessas tem que ser uma preposição, ok? Então se eu colocar como deu aí o exemplo na frase, nós nos comunicamos diferentes línguas, já vai entender? Então se eu colocar nós nos comunicamos por meio de diferentes línguas, tem uma preposição? Não, é uma locução prepositiva. Por quê? Por meio de, tá? E eu já sei o que esse tá dando a ideia, um sentido completo a frase, ok? E um desses eu tenho sempre que lembrar que é uma preposição. O por é uma preposição, certo, gente? Então vamos lá responder. Primeiro, leia o texto 2, que tem assim: saiba que as pessoas com surdez também têm uma linguagem reconhecida por lei. No Brasil, temos a língua brasileira de sinais, chamada Libras, que é composta de um alfabeto, letra a letra. É um conjunto de sinais que representam ideias completas. Tudo isso falado com as mãos e com expressões faciais e corporais, tá certo? Sublinhe as frases em que a palavra destacada indica por meio de, olha, uma locução prepositiva, por meio de. Então, você vai lá e você vai sublinhar na frase, a palavra destacada que indica por meio de.
você vai passar um traço. Aí, dica, tudo isso falado com as mãos e com expressões faciais e corporais. Então, esse com aí tá dando ideia aqui por meio de, não é? Tia, eu pensei que eu ia procurar por meio de. Não, eu vou procurar a palavra destacada que indica por meio de. Então, a palavra destacada é o com, que está dando ideia de por meio de, certo? Escreva o que a palavra em indica em cada frase. Então, primeiro lugar, formado. Segundo, formado em alguma coisa se expressiva. E terceiro, tempo. Então, o em, ele pode indicar em cada frase o que? Lugar, formar em alguma coisa se expressa. O em pode indicar tempo, tá? Então é só a gente pensar o sentido da frase, tá, gente? Não tem como errar, porque você tá pensando no sentido da frase. Aí vai lá. Em cada país há uma língua de sinais própria daquele povo. Então, em cada país, eu tô dando ideia de quê, gente? País, tô dando ideia de quê? De tempo. Tempo do país, não. Eu tô dando ideia de formar em que alguma coisa se expressa. Tô dando ideia de lugar, né? Então, vou botar um número. Aí, letra B. Em Libras, o alfabeto datilógico é usado para nomes próprios. Então, ele está dando ideia de quê? Formar em alguma coisa que se expressa. Então, o alfabeto não é uma forma de se expressar. Então, é o número. Então, na letra B, em Libras, o alfabeto datilógico... Não, perdão, na letra C. No alfabeto, falamos a língua portuguesa, que é um pouco diferente uma falada em Portugal. Portugal é o quê? É lugar, é tempo, responde a isso. É 1, 2 ou 3, não vou dizer não. Libras passou a ser a língua oficial do Brasil. Então, ele está falando em 2002. Então, 2002 está dando ideia de quê? De tempo ou de lugar? Muito bem. Tempo. Então, responde. Super fácil, né, gente? Aí, vai lá e responde aí pra gente terminar a página 75. Aí, você vai ligar cada frase ao sentido expressivo pela preposição com. Gente, a gente tá estudando preposição. E eu vou passar um videozinho falando sobre preposição, hein? São faladas com o uso da voz. E aí tem instrumento e modo. O com, ele vai estar a ideia de instrumento, e o com, ele pode dar a ideia de modo. Tá? E para isso eu tenho que perceber o sentido da frase. São falados com o uso da voz. E tem a outra frase na letra B. Com o sorriso ou apontador. Não, como sorrir ou apontar com o dedo. Então, olha só. Com o dedo, tá dando ideia de quê? Tá dando ideia de instrumento ou de modo? Aí, ó, são faladas com o uso da voz. São faladas com o uso da voz. Então, é o modo como eu estou falando, certo? Já tô dando aí a ideia. Então, você tem que pensar na ideia. Como sorrir ou apontar com o dedo. O dedo é o quê? O dedo está sendo instrumento. Não é instrumento musical, não. É o instrumento que eu tô apontando, tá? Já dei ajuda aí para vocês ligarem. Complete as frases com as preposições de acordo com a preposição do quadro. Depois enumere as frases de acordo com o sentido da preposição. Então, vocês vão completar aí, ó, se é de ou... Primeiro tem de origem, o número 1. De, também dando ideia de origem de espaço, dando origem no tempo. 3, o de pode vir como sentido de matéria, pode vir letra A. O quarto, o A pode vir com ideia de tempo. O A no 7 pode vir com ideia de destino. O A pode vir com ideia de instrumento. Então, o E pode vir com situação de tempo e situação de espaço. Que ia estar muito confuso. Não, leia a frase com calma, tá? Que você vai entender o sentido. Isso é muito importante. Por exemplo, todos os vasos eram feitos... eu já sei que eu vou botar o de, claro. Eu não posso botar o A cerâmica, nem em cerâmica. Todos os vasos são feitos de cerâmica. Até aí fácil, eu entendi. Agora esse de vai ser o quê? Ele está mostrando o quê? 1, 2 ou 3. Ou ele vai ser tempo, espaço ou matéria. Aí você vai colocar
Todos os vasos são feitos de quê? Cerâmica. Cerâmica é de quê? É tempo. Cerâmica é espaço ou cerâmica é matéria? É o material que a gente pega. Estou pegando, esse é de plástico. Mas a cerâmica é de matéria. Esse é a matéria número 3. Estão entendendo, gente? Aí depois ele diz assim na letra B. Escrevi tudo. Lápis para poder corrigir depois. Então eu escrevi tudo. De lápis a lápis ou em lápis. Em lápis eu já sei que está errado. E não é de lápis não, tá, gente? É a lápis, tá certo? Escrevi, já tô dando a dica, é a lápis. Escrevi tudo a lápis. Então o A tá sendo destino ou tá sendo instrumento? Instrumento, não escrevi de caneta, não. Eu escrevi a lápis. Esse é um instrumento, esse é outro. Então, instrumento. Olha a dica que eu já tô dando. Vocês estão entendendo o sentido? Não vai ficando mais fácil? Letra D. O museu abre segundo sábado. Ele abre a segundo sábado, em segundo sábado, ou abre de segunda a sábado. Porque eu quero dia. Esse dia vai estar dando ideia de quê? Ele não vai estar mais dando de matéria. Está dando ideia de quê? De segunda, terça, quarta, quinta. Então vai lá, gente. Vai terminando aí, vai tentando fazer. Aí tem a letra E. A minha mãe vai Manaus participar do congresso. Ela vai de Manaus, não, então ela vai a Manaus. Manaus é lugar. Então já dei a ideia aí. Manaus é lugar, mas Manaus aí é o que? Se é A, não pode ser instrumento, porque Manaus não é um instrumento. Então Manaus é o local para onde ela vai. Se ela vai para um local, ela vai para um, muito bem, destino, tá? Na letra G, eu vim de longe para lhe tocar esta música. Não pode ser vinha longe, nem vim com longe. Tem que ser vim de longe, né? Então ele veio da onde? Ele veio de longe. Se ele veio ele veio com a ideia de que, gente? Esse de... Ah, tia, mas eu acho que esse de tá dando ideia de tempo. Não, não é tempo, tá, gente? Matéria, não é de longe. Não, matéria piorou. Então ele está dando a ideia de origem e espaço. Ele não disse local, ele está dando a ideia de origem e de espaço. Ele veio de longe, é um local, certo? Na letra G, vim, já a gente viu, a gente pulou a letra F. Que horas você vai ao cinema? Não é de que horas não, tá, gente? Não bota o de. O em que hora não, aí é que não entra mesmo. É a que horas, tá, gente? É o a. O de não entra aí, não. Tudo isso é preposição, mas eu tenho que botar a preposição certa, tá? Ele já pede. A hora. Então, a que horas você vai ao cinema? Então, tá dando ideia de que esse aí tá na K, né? A hora é... Muito bem, tem. Na letra H, a gente já falou da música, né? Vim de longe para tocar música. O gato repousava, cinema, cômoda. Então, cima da cômoda. Então, é em, é de ou é a? O gato repousava a cômoda, ou o gato repousava de cômoda, ou o gato repousava em cima da cômoda, né? Em cima da cômoda. Esse em tá dando sentido de quê? De espaço, situação de espaço ou de tempo. Né? Tá em cima da cômoda, então espaço, né? Local onde ele está. Ficou fácil assim. Eu depois vou fazer mais exercício, mas eu praticamente fui respondendo aí com vocês, porque eu sei que o sentido vocês podem ficar meio perdidos, mas a gente vai se acostumando ao longo do tempo, porque locução, preposição e locução prepositiva não é decoreba, é sentido da palavra, tá certo? E no último você vai circular as alternativas em que a preposição ou a locução prepositiva está de acordo com as figuras. Então, lembra que a locução prepositiva, uma delas é preposição, mas pode vir duas ou três palavras. Preposição é uma só. Lembra o que é preposição, né? A gente já está comentando isso o tempo todo, né? Preposição a, ante, pé, porém, com, de. E locução prepositiva a fim de, certo? Então, termina aí e responde. O copo está sobre a mesa, o copo está sobre a mesa, a festa está após o casamento,
a festa será antes do casamento. Lembra que uma locução prepositiva ela tem que ter uma preposição. O copo está sobre a mesa. O copo está sobre a mesa. Então pensa direitinho, escreve direitinho aí, tá? Circula, tem mais de um que em que a preposição ou a locução prepositiva está de acordo com as figuras. Então o copo está sobre a mesa, tá lá em cima, não é sob não, tá? É sobre. A festa será após o casamento ou a festa será antes do casamento, tá? Então a festa será muito bem, não pode ser antes, tá? Ela vai ser como? Normalmente tem a festa e depois ela vai ser, ó, cerimônia 17 horas, festas 20 horas, então ela não pode ser antes. A resposta eu já tô ajudando aí vocês. Beijinho pra vocês, espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas foi necessário porque a gente tem que explicar um passo a passo, que é um assunto novo e exige que vocês prestem bastante atenção. Beijinho, fiquem com Deus, espero que curtam bastante e postem a atividade, que eu quero dar uma olhada, tá bom?